Nenhum lugar do mundo está preparado. Todos fomos surpreendidos. O importante é que estamos no caminho certo. E isso se dá em 3 frentes. A primeira, ampliar a oferta de serviços de saúde, sobretudo vagas de UTI e de internações. A segunda, uma grande campanha de conscientização da população da necessidade da prevenção. O êxito final dependerá do comportamento das pessoas. E a terceira, acompanhar toda a atenção que está sendo dada para a população que fica sem recursos ou que fica sem emprego e, à medida do possível, apresentar soluções de socorro. Em todas as cidades, e Jacareí não é diferente. Hoje nós precisaríamos de uma quantidade de 40 respiradores para que nós pudéssemos suportar o número de contagiados dado a progressão estimada. É evidente que o esforço é para que essa progressão não ocorra, mas precisaríamos de 40 equipamentos. Esses equipamentos não estão disponíveis no mercado, dependem da política de distribuição do governo federal e estamos aguardando. Além disso, nós temos um número de leitos de UTI insuficiente para atender o crescimento dessa demanda, o que nos obrigou a mudar, a reformular os equipamentos de saúde pública do município. O único equipamento adaptado, apropriado, que pode sofrer adaptações a curto prazo para atender essa demanda específica é a UPA Thelma Cruz. Por isso ela será porta de entrada exclusiva para os casos de contaminação. As demais providências a gente vai ampliando à medida em que esse tempo fatal de ponto da pandemia atinja o seu pico. Convencendo a população, dando exemplo, fazendo o sacrifício. Desde 17 de março a Prefeitura só está funcionando os seus serviços essenciais. Toda a estrutura do poder público local está funcionando em função do enfrentamento à pandemia. Esse é o primeiro exemplo. O segundo é convencendo a população de que efetivamente precisamos levar a sério a política de isolamento social, a política de redução do número de contagiados. É a última alternativa, né? E isso diante de um sistema jurídico nacional e estadual que aponte para essa necessidade. A fala do governador foi no âmbito de uma entrevista, muito mais como alternativa, não como uma decisão a ser tomada. E decisões extremas, elas sempre devem ser tomadas quando esgotada todas as demais. A melhor saída ainda é o convencimento da população, a consciência das pessoas e o poder público dá o exemplo em políticas, em falas e em comportamento. São 2 os obstáculos. O primeiro é a relativa distância dos casos mais graves. Na nossa região, nós não temos ainda um número de infectados e um número de mortes que crie para a população um temor, um receio. Está muito longe, é a Espanha, é a Itália, ou mesmo a capital, não chegou aqui. Então esse descrédito do risco, ou a distância do risco real efetivo, é um fator que faz com que a população não se conscientize de que ele é real e está próximo. E o segundo é a ausência de uniformidade no comando do país. Nós temos distorções entre os atos de governo e as falas e os comportamentos do presidente. Nós já estamos acostumados, porque esse fenômeno já começou em 2018 e é um fenômeno que politiqueiros gostaram, que parece-me que dá vaso à irresponsabilidade, à inconsequência nas falas, nas opiniões, na divulgação de informações equivocadas e, portanto, o poder público já estava acostumado com esse ambiente. O problema agora é que não se trata apenas de disputa eleitoral, se trata de vidas. Se trata de informações equivocadas que desarticulam as ações do poder público, descredenciam as falas sérias de agentes políticos e expõem as pessoas menos avisadas, as pessoas menos esclarecidas, a equívocos no seu próprio comportamento. Ora, se o grande segredo do enfrentamento adequado dessa pandemia é o comportamento humano,
os fatores que alteram o comportamento correto são fatores que devem ser apontados e devem ser afastados. Nesse papel, a mídia séria exerce uma função fundamental, porque ela dá a informação correta, ela faz a investigação, ela faz a pesquisa e orienta adequadamente. Então, o que a população deve procurar é seguir sempre os dados e informações veiculadas por mídias sérias, mídias que têm responsabilidade social. O prefeito, os secretários do gabinete, que é o chefe de gabinete, o secretário de governo, o secretário de finanças e da administração e o secretário de saúde. Somos que estamos diretamente à frente de todas as iniciativas. E as demais secretarias trabalham na linha complementar, auxiliando, mantendo aquilo que é essencial em suas áreas, mas ao mesmo tempo auxiliando sempre que necessário as medidas de saúde, segurança e de trânsito e assistência social, que são as 4 áreas que estão funcionando, porque essas 4 áreas têm reflexos, ou seja, elas precisam dar resposta a problemas decorrentes da pandemia. Não há nesse assunto decisões isoladas de prefeito, de governador, de presidente. É o Estado brasileiro, é o conjunto da sociedade. Então, por mais que você tenha a sensação de que a caneta é sua, você mande, as suas decisões precisam ter respaldo nos demais poderes, nos demais órgãos, nas demais pessoas que têm autoridade. E onde há decisão fundamentada na técnica, a discricionariedade ou a vontade política não prevalece, não pode prevalecer. Então, as decisões do presidente precisam de respaldo da área técnica e precisam convencer o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, porque vivemos numa sociedade, nós não somos um país governado por um déspota, nós vivemos numa sociedade plural, que tem instituições e tem pessoas que respondem por essas instituições. Nenhuma decisão política prevalecerá se ela não tiver como base um argumento jurídico forte, um argumento de saúde pública forte. E a economia, ela é importante, mas ela precisa ceder para que a vida prevaleça. Isso é a lição básica de sobrevivência humana. Os homens aprenderam isso quando viviam nas cavernas. O grande socorro econômico-financeiro numa sociedade como a nossa depende da iniciativa do governo federal. Primeiro porque ele fica com 54% de toda a receita arrecadada no país. Segundo porque ele tem receitas, ele tem reservas. Terceiro porque ele tem bancos, o BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central. Então não tem sentido algum deixar para estados e municípios a responsabilidade de socorrer empresas, a responsabilidade da ajuda financeira. O que nós precisamos trabalhar com eficiência? As medidas de saúde, porque há a municipalização de fato, e assistência social. Essas 2 áreas, as prefeituras precisam dar respostas urgentes e eficientes. A questão econômica, as questões de emprego, socorro à indústria, socorro à empresa, socorro ao comércio, tudo isso depende de política econômica financeira, que o grande ator responsável por isso, e diga-se de passagem, está fazendo, já temos diversas iniciativas, é o governo federal.